Deuteronômio, capítulo 7. Nova Bíblia Viva. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra da qual tomarão posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Estas 7 nações são maiores e mais fortes do que Israel. E quando o Senhor, o seu Deus, entregar essas nações nas suas mãos para serem derrotadas, então destruam-nas totalmente. Não façam nenhuma aliança com elas, nem tenham pena delas. Não se casem com as pessoas dessas nações. Não deixem seus filhos casarem com as filhas deles, nem as suas filhas casarem com os filhos deles, pois isso certamente afastará os jovens de Israel de mim. Eles servirão a outros deuses, e a ira do Senhor virá sobre vocês, e Ele rapidamente destruirá vocês. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas, cortem os seus postes ídolos e queimem suas imagens de escultura. Pois vocês são um povo santo, dedicado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu diante de todos os povos da terra para serem o seu próprio povo, propriedade especial dele. O Senhor não dedicou o seu amor a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois, na verdade, vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e para cumprir a palavra que deu aos seus antepassados. Por isso, Ele tirou vocês com grande poder e os resgatou da escravidão do Egito, do poder do Faraó, rei do Egito. Procurem entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Mas àqueles que o odeiam, Ele retribuirá diretamente com castigo. Ele não demorará com a retribuição para com aquele que o odeia. Portanto, obedeçam às leis, aos mandamentos, às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês derem atenção a essas leis e as colocarem em prática, então o Senhor, o seu Deus, manterá a sua aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus antepassados. Ele continuará amando e abençoando vocês e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e o fruto da sua terra. Israel terá grande produção de cereais, de uvas e de azeites, e muitas crias de gados e ovelhas na terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados que daria a vocês. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos da terra. Entre os israelitas não haverá estéril, nem homem, nem mulher, nem mesmo os seus animais. E o Senhor afastará para longe de vocês toda a enfermidade, e não deixará que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Antes, dará aquelas doenças a todos os seus inimigos. Destruam todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não tenham pena deles, e não prestem cultos aos seus deuses, porque isso será uma armadilha para Israel. Talvez vocês fiquem pensando: como poderemos expulsar essas nações? Elas são muito mais fortes do que nós. Não tenham medo delas. Basta lembrar que o Senhor, o seu Deus,
fez ao faraó e a todos os egípcios. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. Pois o Senhor, o seu Deus, usará o mesmo poder contra os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, mandará entre eles vespas até destruir o restante deles, os que se esconderem em esconderijos. Não fiquem com medo diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus grande e terrível. O Senhor, o seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco. Não fará isso de uma vez para que os animais selvagens não se multipliquem e se tornem perigosos. Mas o Senhor, o seu Deus, os entregará a vocês, lançando sobre elas grande perturbação até que sejam destruídas. Ele também entregará a vocês os reis daqueles povos, para que Israel apague o nome deles de debaixo dos céus. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, até que os tenha destruídos. Vocês queimarão as imagens de escultura desses povos, e não cobissem a prata e o ouro que as revestem. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Considerem tudo isso detestável e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.